Então, bom dia mais uma vez para vocês. Vamos começar a nossa live de hoje. Graças a Deus, estamos aí para mais uma sexta-feira, né? E hoje nós vamos falar sobre plano cartesiano. Você vai pegar, como eu já disse aí, a apostila 2, você já pegou lá no portal Positivo On, estava dito que hoje a nossa aula seria sobre plano cartesiano. Apostila 2, página 54. Pega também o seu lápis aí, borracha, para você participar da aula, tá bom? Resolvendo os exercícios também, porque a gente sabe que matemática a gente só aprende resolvendo. Então, vamos nós. Antes de começar a falar sobre o plano cartesiano, eu trouxe aqui para vocês, nós da área de matemática, a professora, todas as professoras e professores do Colégio Castro Alves estão informando sobre a OBMEP. Se vocês estão lembrados, vocês fizeram a inscrição ainda quando nós estávamos em sala de aula, tá? Nas aulas presenciais. E houve até um número bom de inscritos, tá? Então, o que eles fizeram? Devido a essa pandemia, eles remanejaram a data. Então, se você olhar aqui, ó, a prova vai ser agora, no dia 22 de setembro. Se eu não me engano, cai numa terça-feira, depois tem que conferir direitinho no calendário. No dia 22 de setembro, se Deus quiser, nós já estaremos todos trabalhando normalmente, todos voltando para a escola, não vai ser só mais um sonho, como muita gente tem sonhado que tem ido aí para a escola. Aí no dia 22 de setembro, vocês estarão, aqueles que realizaram a inscrição, fazendo a primeira fase. Para que a gente está trazendo isso para vocês? Porque você tem como se preparar através do site da OBMEP. Eu vou deixar disponibilizado lá pelo Positivo On, para você acessar o site, vou deixar o link direitinho, a gente vai se comunicando lá pelo Positivo On, porque através do site tem o banco de questões, tem as provas anteriores, tem vídeos, então dá para você ir estudando também. E é interessante você pegar as provas dos anos anteriores para você saber como é que é o nível da OBMEP, tá? Nós tínhamos planejado, quando nós estávamos em sala de aula, que nós teríamos aulas, né? Aulas de reforço, mas aconteceu isso tudo e não foi possível. Mas quem sabe, até o dia 22 de setembro a gente volta e conforme for o nosso retorno, talvez seja possível até ter algumas aulas de reforço. Então, ó, fica aí para você que fez a inscrição. A primeira fase vai ser aqui, ó, no dia 22, opa, deixa eu botar aqui que saiu, ó, no dia 22 de setembro, tá, de 2020. Isso tudo tem no site da OBMEP. Como eu disse, eu vou estar colocando para vocês lá no portal do Positivo On, tá bom, gente? Vamos então? Nós vamos falar sobre o plano cartesiano. E nós vamos começar aqui discutindo o que é um plano cartesiano. Talvez com esse nome você não conheça, mas aí os meninos, principalmente, que gostam de joguinho, tem um joguinho chamado Batalha Naval. Batalha Naval utiliza muito a ideia do plano cartesiano, tá? Plano cartesiano, aqui na tela para você, está escrito assim, ó, é um objeto matemático composto por duas retas numéricas perpendiculares entre si, ou seja, que possui apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem e é nele que é marcado o zero de ambas as retas. Vamos entender isso melhor, é claro, olhando para a figura, né? Olha essa imagem aqui, gente. Nós temos duas retas. Uma na horizontal, que está representado pela letra X, tá? E outra na vertical, que está sendo representado pela letra Y. Observe que essas retas, elas estão formando um ângulo de 90 graus entre si. Por isso que nós falamos que elas são perpendiculares. As retas, quando formam um ângulo de 90 graus entre si, nós falamos que elas são perpendiculares. O plano cartesiano, aqui em cima está descrito para você, que é exatamente isso. É um objeto matemático composto por duas retas numéricas perpendiculares entre si. Essa reta aqui, ó, da horizontal, que é a X, observe que tem aqui, ó, de vermelho, indicando que você vai chamar de eixo das abscissas. Eixo das abscissas é exatamente todo número que estiver sobre o eixo X. E quando você olhar para o eixo Y, que é o da vertical,
aqui está representado de amarelo, é o eixo das ordenadas, tá? Então, o plano cartesiano, ele é composto pelo eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Aqui no meio, na interseção, no encontro das duas retas, elas têm um ponto em comum. E esse ponto nós chamamos de origem. E aqui tem a setinha verde apontando para a origem. É onde as duas retas se encontram, tá? Então, esse é o nosso plano cartesiano. É o objeto matemático composto por duas retas numéricas perpendiculares entre si, tá? Então, aqui é o eixo da abscissa e o eixo das ordenadas. Tranquila até aí, gente? Vamos então. Daria para você repetir de novo? Ainda não entendi. Quem é que está falando? Sara? Sara? Sim. Então, Sara, vamos lá. Presta atenção que a gente está falando bem devagarzinho. Eu estou explicando só o que é plano cartesiano, tá? O que a gente está falando? O que é um plano cartesiano? Um plano cartesiano a gente vai representar através de duas retas. Uma reta na horizontal, que está aqui onde a gente está passando o mouse, e outra reta na vertical. O encontro dessas duas retas forma um ângulo de 90 graus entre si. Quando forma um ângulo de 90 graus, nós falamos que as retas são perpendiculares, tá? Esse eixo, o eixo X, ele recebe um nome especial, tá aqui, ó, eixo das abscissas, tá na tela, representado aqui pela setinha vermelha. E o eixo Y é o eixo das ordenadas. Aonde as duas retas se encontram é a origem. Fica o zero aqui, ó. Esse ponto comum é conhecido como origem. E é nele que é marcado o zero de ambas as retas. Então, eu estou apresentando para vocês o plano cartesiano, tá? Esse é o plano cartesiano. Aqui embaixo, mais uma vez, ó, eu contei lá no livro de vocês, costumamos chamar... Obrigada, tia. De nada, meu amor. Costumamos chamar o eixo horizontal de eixo X ou eixo das abscissas e o eixo vertical de eixo Y ou eixo das ordenadas. Tá? Tranquilo até aí. Alguma pergunta a mais, gente? Podemos seguir? Beleza, então vamos nós. Está simples até agora, essa matéria também é bem tranquila, tá bom? O plano cartesiano, ele foi criado por um matemático que também era filósofo. O nome dele é René Descartes. Ele era francês, tá? Então aqui tem essa informação para vocês. Ele foi criado para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, não só na matemática, em outras áreas também é utilizado. Observe agora aqui. Olha, nesse é o plano cartesiano ainda, porém, eu já coloquei com números aqui para você ir associando. Observe aqui, ó, de azul você consegue enxergar que está o eixo das abscissas, que é o eixo X. De verde está o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. O que acontece com o plano cartesiano? Também tirei lá do nosso livro, você pode acompanhar aí que você vai achar. Note que os eixos, eles dividem o plano em 4 regiões. Ó, 1, 2, 3, 4. A gente olha no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4. Essas regiões que são divididas pelos eixos são chamadas de quadrantes. Então, aqui eu tenho ó, o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. A página que a tia recortou isso daqui, deixa eu olhar para você. Estou com a minha apostila aqui do lado. É a página 57, aí você vai passando. Página 58, tá bom? Isso, página 57, isso mesmo, tá? Então, olha, no primeiro quadrante, vamos observar aqui o primeiro quadrante. Aqui está o zero, que é a origem dos eixos, ok? Desse lado aqui onde eu estou passando o mouse, observe que a gente numerou número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos a parte positiva da reta. Gente, tudo agora nós estamos na apostila 2. Algumas pessoas estão perguntando aí qual é a apostila. É a apostila 2.
Apostila 1 a gente já acabou há muito tempo, tá bom? Ó, então tá. Voltando aqui para o primeiro quadrante. No eixo X, nós estamos observando aqui, ó, os números no primeiro quadrante que fazem parte do eixo X são números o quê? Positivos. Agora, olha para cima no eixo Y. Ó, o eixo Y eu vejo aqui. Estou passando o mouse. Também, ó, números positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Se você olhar aqui para o segundo quadrante, e você for olhar a região do X, ó, começam os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E no eixo Y, números positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Como nós começamos o ano, nós vimos o conjunto dos números naturais, lembra? A gente representou o conjunto dos números naturais que eram formados por números inteiros. Algumas características do conjunto dos números naturais. Ele é infinito e é formado por números positivos. Então, aqui, no nosso plano cartesiano, nós vamos olhar mais para o primeiro quadrante. Por que mais para o primeiro quadrante aqui no sexto ano? Porque se eu olhar aqui para o primeiro quadrante, nós vamos ver aqui, ó, no eixo X, que é o eixo das abscissas, só tem números positivos. E no eixo Y também nós temos números o quê? Positivos. Ó, aqui nesse exemplo, o nosso eixo está indo só até o número 6 aqui. Mas você sabe que essa setinha indica a continuidade da reta, tá bom? Então vamos entender melhor. Isso é bem fácil, é tranquilinho. Como eu vou fazer para localizar um ponto no plano cartesiano? Eu coloquei, ó, passo a passo para vocês. Primeiro passo, você vai localizar o valor correspondente na abscissa, que é horizontal, traçando uma reta auxiliar paralela ao eixo vertical. Segundo passo, localizar o valor correspondente na vertical, na ordenada, traçando uma reta. E terceiro passo, a interseção das retas auxiliares é a coordenada de localização do ponto. Nossa professora, entendi nada. Calma lá que a gente vai entender quando fizer o exercício. Ó, nós estamos na apostila 2, está vendo aí na tela? Você que perguntou, ó, apostila 2, página 57. Está escrito assim, ó. Os pontos A, B e C foram marcados no primeiro quadrante. Por que primeiro quadrante? Olha junto comigo aqui. Você está vendo o ponto A, B e C aqui? O plano, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, ou primeiro quadrante, segundo quadrante, está escrito aqui. Terceiro quadrante e quarto quadrante. Você está vendo que o ponto A, o ponto B e o ponto C estão exatamente localizados aonde? No primeiro quadrante, ok? Só que dá uma olhadinha aqui no ponto D. Olha onde que está o ponto D. E aí, você acha que o ponto D, ele pertence a algum quadrante? O que você acha? Responde aí no bate-papo. Sim ou não? Ele pertence ou não? Não, Pedro. Não. Júlia, não. Sara, não. Exatamente, Anderson, não. É claro, né, gente? Dá para você visualizar, mas todo mundo está dizendo não, e vocês estão certos. Por quê? O ponto D, ele está exatamente sobre o eixo quê? Y. Então, quando os pontos estão localizados sobre o eixo, eles não pertencem a nenhum quadrante. A localização, então, aqui do ponto D seria sobre o eixo Y. Aí vem a perguntinha aí da letra A. Tá com lápis aí, né? Então tá. Como podemos indicar a posição exata de um ponto no plano cartesiano? Aí vamos para a resposta. Você vai colocar aí, ó, indicando o quanto esse ponto está afastado dos eixos horizontal e vertical. Copia aí que eu já vou te explicar, tá? A gente vai olhar para a figura aí. Então, copia aí na sua apostila, página 57, letra A. Como podemos indicar a posição exata
de um ponto no plano cartesiano, indicando o quanto esse ponto está afastado dos eixos horizontal e vertical. Estou esperando vocês copiarem, tá bom? Oi, Lara. Pode abrir o microfone e perguntar. Tia, você pode repetir, por favor? É que travou, por favor. Tá, meu amor, vou repetir. A tia só está respondendo a letra A, tá? Tá aparecendo para vocês na tela a resposta? Sim. Então, ó. Sim. Como podemos indicar a posição exata de um ponto no plano cartesiano? Tá na tela. A tia só tá lendo. Algumas pessoas estão falando assim, tia, fala devagar, mas está na tela. Indicando o quanto esse ponto está afastado dos eixos horizontal e vertical. Copiaram? Ótimo, Rafael. Agora que vocês já copiaram, a gente vai entender um pouquinho. Eu quero que vocês olhem com a tia, com atenção. A tia está falando pausadamente para a explicação aqui, ó. Nós vamos olhar para esses pontos aqui que estão no primeiro quadrante. Vamos primeiro pontuar. Para você dizer qual é... Fala, Pedro. Pode falar, meu amor. Abre o microfone e fala com a tia. Pedro? Então, ó, vamos lá, ponto A. Para você achar a localização do ponto A, primeiro, tá bom, foi sem querer, né? Você vai olhar aqui, ó. Primeiro você olha a distância do ponto A no eixo X. Observem aqui, ó, o ponto A, ele está distante, ó, 1, 2, 3. Tá vendo? Depois você vai olhar no eixo Y, ó, 1, 2, 3. Então, qual é a localização do ponto A? 3, 3. Primeiro, você coloca o X, que foi 3, e depois você coloca o Y, que também é igual a 3. Então, 3, 3. Vamos para o ponto B? Ó. Tia, onde que você tá mais ou menos? Eu me perdi aqui. Página 57. Tá na página 57? Você pegou a página 57? Sim. A tia tá explicando essa figurinha. Peguei. Vê se você achou aí. Lá embaixo. Ah, sim. Tá? Tô explicando essa figura. Ok? Vamos retomar então. Vamos lá, ponto B. Davi, isso mesmo. Por isso que a gente falou que o plano cartesiano é utilizado em outras disciplinas. O Davi está colocando aqui em geografia, a gente também utiliza para localização, tá? Então, observe aqui, ó, ponto B. O ponto B, você andou 4 aqui ó, no X, observa o mouse. 4 aqui no X e subiu, ó, olha o Y, subiu quanto? 2, tá vendo? Então, a localização, ó, 4 e 2. Primeiro, sempre vem o X igual a 4, tá vendo? E depois o Y igual a 2. Vamos para mais um pontinho. É quase coordenadas geográficas, é o mesmo pensamento, é o mesmo raciocínio, Cauã. Ó, vamos por mais um ponto. C. Eu já coloquei aí na tela, ó. 2 e 4. 2 e 4. Olha para a figura aqui junto com a tia, ó. Anda 2, primeiro X, tá vendo? Andamos 2, ó. 1, 2. E subimos 1, 2, 3, 4 no eixo Y. Então, a localização é através do ponto 2 e 4. Lembrando que sempre vem o X primeiro, para depois colocar o Y. Então, X igual a 2,
sempre começa pelo x, tá? Nós vamos falar mais um pouquinho. Sempre vai começar pelo x. Então, primeiro é o valor de x e depois vem o valor de y. Primeiro o valor de x e depois o valor de y. O ponto D. O ponto D que vocês me falaram que não está localizado em nenhum quadrante, ele está sobre o eixo y, tá? Observe aqui, ó. Esse daqui, o ponto D, observe que ele não andou nada no x. Ele só subiu, porque ele está exatamente sobre o eixo y. Como ele não andou nada no x, a gente coloca 0. 0 no x e subiu quanto no y? 2. Então, qual é a localização do ponto D? 0 e 2. O x igual a 0 e o y igual a 2. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Vamos para o próximo aqui, ó. Essas localizações são chamadas de par ordenado. E esse nome não é à toa. Acho que foi o Cauã que me perguntou assim, professora, é sempre o x primeiro? Sempre o x, porque precisa de uma ordem. Observem aqui ainda nessa figura. O ponto B, primeiro veio o x, que é 4, e depois veio o y, que é o 2. O ponto C, primeiro veio o x2 e depois veio o y4. Observem que são os mesmos números, tá vendo? 4 e 2 e 2 e 4. Porém, a ordem é muito importante. Primeiro sempre tem que ser a localização do x e depois o valor do y. Primeiro o valor do x e depois o y. Se você inverter, você troca a localização do ponto de lugar, tá bom? Então, por isso que nós chamamos de par ordenado, porque a ordem é muito importante. E par, porque nós vamos usar dois valores, tá? Claro, o valor do x, que é o eixo das abscissas, e o valor do y, que é o eixo das ordenadas. Página 58, hein? Nós estamos agora lá na página 58. Vira a sua página aí, página 58. Eu estou fazendo esses aí junto com vocês, para depois dos que eu selecionei aqui, dar um tempinho para vocês tentarem fazer sozinhos. Lá na página 58 é a letra B, onde tem o QR Code aí, tá vendo? Eu já coloquei a figura aqui do lado para a gente acompanhar. Qual o par de números que expressa a posição de cada um dos pontos? Então, aqui a gente já analisou, né, no outro slide. Então, aqui, ó, coloquei a resposta. Ó, B. Se você olhar aqui, ó, o ponto B, ó, andou 4 e subiu 2, tá vendo? Então, aqui, ó, você tem que colocar entre parênteses. Outro detalhe, o ponto, ele é representado sempre por uma letra maiúscula, tá? Então, ó, ponto B, abriu parênteses, qual é a localização dele? 4,2. O 4 é o x aqui, ó, e o 2 é o y, tá? Ponto C, letra maiúscula, abriu parênteses para colocar o par ordenado. Qual é o par da localização do ponto C? 2, primeiro x e depois o y. 4. D, qual é o par ordenado aqui da localização desse ponto D? Ó, o D está sobre o eixo y, tá vendo? Não andou nada no eixo x. Então, é 0 e subo 2. Observe que nessa figura aí da página 58, ele colocou só a localização do primeiro quadrante, tá vendo? Mas não deixa de ser um plano cartesiano, tá bom, gente? Tranquilo até aí? Essa parte aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Tia, eu quero uma pergunta. Pode falar, amor. É porque na hora que você estava explicando, travou. Aí você podia me explicar de Uhum. novo? Tá. Quem é que tá falando, por favor? Então, vamos lá. Ó, a tia vai explicar de novo. Localização dos pontos. A perguntinha da página 58 tá falando assim, ó. Dá para você me dizer qual é a localização do ponto B com C e o ponto D? Então, a gente vai olhar assim. Vamos começar pelo ponto B. Você olha aqui, ó, na figurinha que tá do lado. Primeiro, você vai olhar no eixo X. Qual é a distância que o ponto B está? Ó, 1, 2, 3, 4. Tá vendo aqui, ó? 4.
E olha depois do ponto Y, que é o eixo Y, o eixo das ordenadas. Quanto que subiu aí no eixo Y? Subiu 1 e 2, tá? Então, o ponto B, qual é a localização do ponto B? Primeiro você escreve o X, 4, e depois o Y, 2. Essa é a localização do ponto B. O que a tia falou? Você vai colocar o ponto B em letra maiúscula e a localização, que é o par ordenado, sempre entre parênteses, tá bom? 4,2. Ponto C. Gente, eu vou pedir para o pessoal aí do bate-papo não ficar comentando sobre a internet, não, porque toda vez que vocês comentam, aparece aqui na tela da tia. Aí eu penso que é dúvida, eu vou olhar e não é, tá bom? Ponto C, olha aqui, ó. C, vamos olhar o X, ó. 1, 2, tá vendo aqui? 2. Depois que você olhou o X, você olha o Y. 1, 2, 3, 4, tá? Então, aqui, ó, 2,4. D, vamos lá. O D aqui, ó, o ponto D tá aqui. Não subiu nada, não andou nada na direção X, tá vendo? Ele só subiu aqui, ó, no Y. Quanto que ele subiu? 1, 2. Então, a localização dele vai ser 0,2. Ok? Mais uma vez... Agora eu consegui. Ai, que bom, meu amor. Que bom, é facinho. É só a gente treinar, tá? Não é difícil, não. Ó, mais uma vez aqui para reforçar. O par de números é denominado par ordenado porque há a necessidade de ordem na indicação dessas coordenadas. Pode-se observar que os pontos B e C se localizam em pontos diferentes no plano, porém usam os mesmos números, né? Usam os mesmos números em ordem trocada, por isso que a tia falou. É importante a ordem, primeiro o X e depois o Y, ok? Ainda, nós estamos na apostila 2, página 58. E agora, a tia vai dar um pause aqui, que eu gostaria que vocês resolvessem o exercício 2, da letra A até a letra E. Eu vou dar alguns minutinhos, 5 minutinhos para você resolver. Eu vou parar meu vídeo aqui, ninguém conversando no bate-papo, tá? E depois eu vou retornar para a gente corrigir, para você tentar fazer sozinho. Porque às vezes é igual na sala de aula, né? Nossa, a tia fazendo no quadro parece fácil. Mas quando você pega para fazer, é outra coisa. Então, eu vou dar 5 minutinhos para você fazer esse exercício 2, da letra A até a letra E. Tudo bem? Coloque ok aí, quem vai fazer o exercício agora. Beleza. Então, vou dar a pausa aqui no vídeo. Vou fechar aqui o meu microfone, minha câmera. E daqui a 5 minutinhos eu volto. Seu áudio sumiu. Daqui a 5 minutinhos eu volto. Eu vou dar um pause aqui e daqui a 5 minutinhos eu volto, tá bom? Vou fazer o dever. Beleza, e aí? Vamos nós, né? Alguns já acabaram. Então, algumas perguntas aí que eu fui olhando no bate-papo. Por isso que é bom a gente fazer o exercício, porque durante o exercício surgem as dúvidas, né? Só para reforçar. Algumas pessoas perguntando o que são eixos. Gente, o eixo aqui, ó, eixo X, que é o eixo da abscissa, e eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Outra pergunta que fizeram aí, o que é o quadrante? O quadrante nós mostramos lá durante a explicação, nos slides anteriores, que os quadrantes nada mais são do que a divisão, a região que ficam os pontos. Igual aqui, ó, nós temos o primeiro quadrante, essa região aqui, ó, onde a tia está passando o mouse, tá? Mas vamos devagar que a gente vai pegando devagarzinho, tá bom?
Vamos às perguntas aí. Vamos tentar, deixa eu minimizar aqui. Mariana marcou os pontos P e Q em um plano cartesiano que desenhou no caderno. Então, tá aí, os pontos P e Q. Esse R e S já faz parte até da resposta. As coordenadas desses pontos são... Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar primeiro o ponto, antes de eu te lançar a resposta. O ponto P, você primeiro vai olhar o valor de X. E depois vai olhar o valor de Y. Alguém pode colocar aí no bate-papo qual foi o resultado? Isso, muito bem. Mais gente? Mais alguém? A Júlia, Teodora, muito bem. 4 e 5. Isso, gente, tá certinho. Agora me diga qual vai ser o par ordenado do ponto Q. Agora do ponto Q. Isso, excelente, gente. Vou lançar aqui, ó, para você que talvez ainda não entendeu. Ó, ponto P, quais são as coordenadas? 4, porque primeiro você vai olhar o X, 4, e 5. Lembrando que primeiro isso, Sara, tá certo, do ponto Q. Primeiro ponto vem o valor de X e depois o valor de Y. Olha aqui do Q. Primeiro o valor de X e depois o valor de Y. Se você acertou o mesmo esquema, tá? A Isabela dá o certinho aí, tá? A matéria é bem tranquilinha, tá? Vamos para a próxima pergunta. Que bom, Gustavo. Os pontos P e Q estão localizados em qual quadrante? Então, eu já falei para vocês que nessa figura nós estamos com o primeiro quadrante. Isso aí, gente. Estão localizados no primeiro quadrante. Certinho. Isso, vai dando certo. Considerando que o ponto S se localiza sobre a origem, quais são as suas coordenadas? Aqui, ó. Coloquei a figura aqui novamente. Tá certo, Bruna. A origem é exatamente o encontro das duas retas, onde a reta X encontra com a reta Y. Aqui nós temos a origem, tá? Então, a origem vai ser exatamente o quê? 0, 0. Então, o ponto S, quando estiver localizado sobre a origem, as coordenadas serão 0, 0. Tá? Marque esse ponto no plano. Tá vendo aqui de azul? Tá marcado aqui, ó. 0, 0. Tá? É o ponto S, letra maiúscula. D. Localize e indique no plano o ponto R. 3 e 0. Então, você vai desenhar lá no plano, ó. Você vai contar 3, porque primeiro é o X. Então, 1, 2, 3. Contei 3. O Y está 0, então não subiu nada. Então, você vem aqui, ó, e vai marcar o R, tá? Sobre qual eixo esse ponto está? Lembrando que eixo é o eixo X ou o eixo Y. É o das abscissas ou das ordenadas. Isso, sobre o eixo X ou das abscissas, tá bom? E aí, fácil, né, gente? Tranquilo. Página 59, letra E. O ponto... Tia, Volta na letra D, por favor, que eu esqueci de tudo. tia, eu não terminei. Você pode voltar? A letra D, eu vou repetir aqui, tá? Para você não ficar voltando. Coloca lá. Letra D. Sobre o eixo X. Sobre o eixo X. Obrigada, tia. De nada. Vamos agora, letra E. O ponto R... Obrigada, tia. De nada, amor. O ponto R está localizado em algum quadrante? Justifique sua resposta. Vamos ver. Olha aqui, ó. Vamos olhar esse ponto R aqui. Tá vendo ele aqui embaixo? Ele não está no meio, que é o quadrante, tá?
Então, esse pontinho aqui, ele está sobre o eixo quê? X. Então, ele não está localizado em nenhum quadrante. Ele está em um eixo. Muito bem, Rafael. Exatamente. Ó, o ponto S, ele está na origem das posições. O ponto R, ele não está em nenhum quadrante. Ele está localizado sobre um eixo. Qual é o eixo? O eixo X ou o eixo das abscissas. Então, ó, não, os pontos localizados sobre os eixos coordenados não pertencem a algum quadrante. Ou você pode simplesmente colocar isso que você está colocando aí na tela. Ó. Não, ele está sobre o eixo X. Não, vírgula. Ele está sobre o eixo X. Gente, falta 5 minutinhos para acabar a aula. Passa muito rápido, caramba. Voou. Tô dando tempinho aí, ó, para você copiar, tá bom? Não, vírgula. Ele está sobre o eixo X. Nossa, tia, eu tava pensando que era muito difícil, mas agora a gente aprende mó facinho. Que bom. Nós Igual o vamos raiz fazer... quadrada. né? A gente pensava que era mó difícil, e falou assim, nossa, o raiz Isso, quadrada é muito difícil. isso. Aí chegou. Ó, eu vou fazer o 3 junto com Você, vocês, tá bom? Nós vamos fazer 3 junto. Eu não vou dar um tempinho, porque senão a gente não vai dar tempo, a aula vai terminar, tá bom? Arthur Meirelles, você não entendeu o quê, meu bem? Cadê o Arthur? A B, os pontos P e Q estão localizados em qual quadrante? Né? Arthur, a gente falou que nós vamos trabalhar só com o primeiro quadrante. Então, se você olhar aí para a figurinha, você vai ver que os pontos, a reta no eixo X são só números positivos. No eixo Y também só números positivos. Então, está localizado no primeiro quadrante. Só isso. Colocar no primeiro quadrante, tá bom? Depois vocês procuram, gente, quem perdeu as outras letras, vocês vão procurar depois a gravação da videoaula, tá bom? Da live. Vamos para a próxima. Localize os seguintes pontos no plano cartesiano, tá? Então, tem o plano aí, na sua apostila, tá desenhado aí para você, só que não tá marcado nenhum ponto, tá? E a gente vai sair marcando esses pontinhos aí. Então, por isso que é bom chegar, fazer o possível para entrar no horário, senão ficar perdido na matéria, tá bom? Ó, coloquei do jeito que tá aí para você, tá bom? Vamos localizar primeiro o ponto D. Então, primeiro você vai localizar onde que está o 3. Pega o lápis aí, ó, no X. 1, 2, 3. E conta 4 para cima. 1, 2, 3, 4. Eu vou soltar aqui para te mostrar onde que vai ficar o pontinho. Ó. Marca um pontinho aí, no encontro dessas duas retas. Do lado, você vai colocar D. Marcou? peraí. Para marcar o ponto D, que está na tela. Vamos marcar o ponto E. O ponto E, agora você vai contar 4 na região X, no eixo X, ó. 1, 2, 3, 4. E 2 para cima. 1, 2. E vai marcar o ponto E. Vou soltar aqui, ó, para você ver. Ponto E. Da mesma forma, gente, primeiro você localiza o X e depois o Y. Ó o G. Vou contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e subir 1. Ó. Ponto G.
Ponto H. O ponto H, será que o ponto H ele vai ficar em algum quadrante? Não. O ponto H, tá vendo que o x é 0? Né? Vai ficar sobre o 8. Isso. Então, olha aqui, ó, o ponto H. Por quê? 0, eu não vou andar nada sobre o eixo x, eu vou subir 3 no y. 1, 2, 3. Tá aí o H. Próximo. L, 4 e 0. Também não fica no quadrante. Fica sobre o eixo x. Anda 4, ó. Andei 4 na direção do x. 1, 2, 3, 4. E não subi nada na direção do y. Último aí, ó, M. 1 e 2. Conseguiram marcar, gente, todos os pontos? É. Entendi. Eu vou passar para o último exercício da aula de hoje, que é o 4. Pode passar. Beleza. Vamos nós, hein? Simbora. 4. De acordo com as coordenadas dos pontos, complete a tabela. Então, aqui ele já te deu os pontos marcadinhos. Agora, você vai indicar quais são os valores. É o contrário do exercício 3, tá? Tá aí a tabelinha. O ponto P, me diz aí quais são as coordenadas que você está enxergando do ponto P. 1 e 2. Arthur, calma. X1 e Y2. Y2. Isso aí. Então, vamos completar aqui, ó. X1, Y2. Lá no par ordenado, você coloca entre parênteses, primeiro o X e depois o Y. Responde para mim. Quais são as coordenadas aí do ponto Z? De zebra. X2 e Y1. Isso. X2. O pessoal está respondendo também muito aqui no bate-papo. E 1. 2 e 1. Tá vendo? Vamos lá. B, fala para mim. Posso falar, tia? Pode? X é 3. Não, X é 3. Não sei falar essa letra de mais Isso. 2. Arrasou. Tá certinho, ó. X3 e Y2. Para ordenado 3, 2. T de tatu. X2. Pode, vai. X2, Y3. Isso. Para ordenado, entre parênteses, 2, 3. Isso, Rafael, certinho. E para terminar, o ponto A, gente? 2, não. Esse eu errei. 2, 0. 2, isso. Ó, andou 2 sobre o eixo X, mas não subiu nada no eixo Y. 2 e 0. Ah, certo. Tá vendo? Não é difícil, né? Então, pessoal, a nossa aulinha está terminando, tá? Durante a semana, essa semana vai ser um pouquinho mais curta, mas fiquem atentos às atividades, não deixem de cumprir nada que a tia posta lá no Positivo 1. Qualquer dúvida, a gente tem que se comunicar lá no portal. Aí vocês mandam uma mensagem, a tia está respondendo sempre que possível. Então, oi. Você vai mandar alguma mensagem sobre o BMAP? Eu vou mandar o link lá no Positivo On, e assim, quando for lá próximo a setembro, se Deus quiser, a gente já vai ter retornado, aí a gente passa mais informações, mas eu vou colocar o link lá no Positivo On, tá bom? Gente, Tchau, tia. com Deus. Tchau.
Tchau. Tchau. Tchau, tia.